Nesse vídeo, você vai aprender um sistema simples e prático para memorizar tudo aquilo que você estudar. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio Lucas e esse aqui é o canal Estudante Eficiente, em que falo sobre técnicas de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, então se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Para memorizar tudo que você estuda, você vai seguir uma sequência de 3 passos. Mas antes de falar esses passos, você precisa saber de 2 técnicas de estudos importantes. A primeira é a recuperação ativa. A recuperação ativa é uma técnica de estudos que consiste em recordar informações sem consultar o conteúdo. Por exemplo, estamos praticando a recuperação ativa ao ler, fechar o livro e tentar se lembrar do que leu, ao respondermos perguntas sobre o assunto estudado e ao explicar o conteúdo para alguém. No livro Fixe o Conhecimento, os autores falam que o ato de recuperar da memória as informações aprendidas trazem 2 benefícios profundos. O primeiro é que revela a você o que você sabe e não sabe, o que te ajuda a saber o que estudar na próxima vez para melhorar em áreas em que você está com dificuldade. O segundo benefício é que recordar o que você aprendeu estimula o cérebro a reconsolidar a memória, o que fortalece as conexões com o que você já sabe e torna mais fácil de recordar esse conhecimento no futuro. Ou seja, recuperar as informações interrompe o esquecimento. A segunda técnica é a repetição espaçada. Voltando ao livro Fixe o Conhecimento, os autores afirmam que para ser mais eficaz, a recuperação de informações deve ser repetida várias vezes, em sessões espaçadas. A recordação repetida parece fortalecer e multiplicar as rotas neurais pelas quais os conhecimentos podem ser recuperados posteriormente. Ou seja, quando a prática de recuperar é espaçada, permitindo que um certo esquecimento ocorra entre os testes, ela conduz à retenção de longo prazo mais forte do que quando é intensiva. Sabendo dessas 2 técnicas, existe uma forma de conseguir aplicá-las combinadas e assim ter um melhor desempenho nos seus estudos. E essa forma é usando flashcards. Os flashcards são cartões em que você escreve perguntas na parte da frente e as respostas no verso. Quando você for revisar os flashcards, você irá ler a pergunta e tentar se lembrar da resposta antes de olhar o verso. Dessa forma, você estará usando a recuperação ativa. Também podemos revisar os flashcards em sessões espaçadas, aplicando assim a técnica da repetição espaçada. E o melhor é que usar flashcards ainda nos permite potencializar essa revisão, por um motivo que você vai saber mais na frente desse vídeo. Agora que você já sabe essas técnicas, vamos para o nosso sistema. O sistema consiste em 3 passos. O primeiro é aprender. Esse passo é bem simples, aqui iremos ler o texto ou assistir à aula do assunto que estamos estudando. O segundo passo é anotar as informações em formato de flashcards. Quando estamos estudando um conteúdo, como normalmente fazemos as nossas anotações? Normalmente fazemos um resumo com as principais informações. Só que aqui iremos fazer essas anotações em formato de flashcards. Uma das formas de fazer isso é usando a técnica da pergunta e resposta. Por exemplo, você está estudando estatística e encontra esse conceito. Uma amostra é qualquer subconjunto não vazio de uma população. Ao invés de apenas anotar esse conceito em seu resumo, você irá formular uma pergunta que terá esse conceito como resposta. Então a pergunta poderia ser: o que é uma amostra? E a resposta seria esse conceito. Aí no flashcard você colocaria essa pergunta na frente e a resposta no verso. Outro exemplo, você está estudando matemática e se depara com a área do trapézio. Para criar um flashcard, você poderia fazer a pergunta na parte da frente, qual é a área do trapézio, e no verso colocar a fórmula. Usando essa técnica, você conseguirá fazer as suas anotações em formato de flashcards. E por fim, o terceiro passo é revisar. Iremos aplicar aqui a técnica da repetição espaçada e revisar os flashcards de tempos em tempos. Só que lembra que eu te falei que os flashcards nos permitiam potencializar a nossa revisão? Então, é porque usando flashcards a gente consegue avaliar o nosso desempenho. Ou seja, se a gente acerta a resposta do flashcard com frequência, isso indica que o nosso desempenho naquele flashcard está bom. Se a gente errar, a gente sabe que ainda não memorizamos aquele conteúdo. Sabendo disso, para revisar com ainda mais eficiência, iremos usar a revisão espaçada baseada em desempenho. A ideia por trás desse conceito é que, além de espaçar a revisão, vendo os flashcards em dias diferentes, iremos também ver com mais frequência os flashcards que temos mais dificuldade.
Ou seja, conforme vamos revisando os flashcards, terão aqueles que iremos acertar a resposta com mais facilidade e outros que teremos mais dificuldade e consequentemente erraremos mais a resposta. Sabendo disso, iremos pegar esses cartões mais difíceis de lembrar e iremos revisá-los mais vezes, até conseguirmos acertá-los com mais frequência. E vou te falar duas formas de fazer isso. A primeira é usando o Anki. O Anki é um programa de flashcards digitais. Quando você vai revisar os flashcards no Anki, para cada flashcard você terá as opções para você avaliar como foi o seu desempenho. Os flashcards que você tiver ido bem irão demorar mais para serem vistos novamente. Já os difíceis, ou os que você errar, serão colocados para que você os responda novamente em um prazo menor. Por exemplo, eu uso esse sistema para memorizar palavras novas em inglês e acho muito eficiente. Porque as palavras que eu já memorizei a tradução são vistas com menos frequência do que as palavras que eu ainda não decorei. Dessa forma, estudo de forma mais eficiente porque gasto a maior parte do meu tempo de revisão melhorando meu desempenho nas palavras que eu ainda não dominei. A outra forma é usando a revisão retrospectiva. Esse foi um conceito que aprendi com um youtuber estrangeiro chamado Ali Abdaal. Esse tipo de revisão é parecido com a do Anki, em que iremos ver com mais frequência os assuntos que temos mais dificuldade. Só que para fazer isso, iremos usar uma tabela. Vamos supor que você vai fazer uma prova de matemática que serão cobrados esses 3 assuntos. Em cada semana você irá separar um tempo para revisar os flashcards. Aí vamos supor que na primeira semana, em um dia você revisou os flashcards desse primeiro assunto e depois de 3 dias revisou os outros 2 tópicos. Você irá anotar na tabela os dias que revisou e irá indicar o seu desempenho com aqueles flashcards. Se tiver sido bom, você vai colorir o fundo de verde. Se tiver sido médio, você pinta de amarelo. E se tiver sido ruim, você pinta de vermelho. Aí na próxima semana você faz outra revisão, só que aí você irá olhar essa tabela e irá dar prioridade para revisar os assuntos que você teve o desempenho pior. Depois revisará os outros assuntos. No final, a tabela poderia ficar dessa forma. Perceba que acabamos revisando mais os assuntos que tínhamos mais dificuldade. Além disso, espaçamos nossos estudos revisando os conteúdos em dias diferentes. Esse é um ótimo tipo de revisão que você pode utilizar quando estiver estudando para uma prova. Usando esse sistema de 3 passos, baseados em técnicas de estudo cientificamente comprovadas, você conseguirá memorizar com muito mais eficiência todo o conteúdo que você estudar. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, eu criei o curso Memorize Tudo com Flashcards, que está com um valor super acessível, e nele eu falo outras técnicas para criar flashcards ainda mais memoráveis e explico com mais detalhes como revisá-los de forma eficiente, dependendo do seu projeto de estudos. Então, se você quer aprender o passo a passo para memorizar os conteúdos que você estudar usando flashcards, confira o link que irei deixar aqui na descrição desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe ele com alguém que precisa memorizar de forma eficiente os conteúdos estudados.